peço perdão aí para o ouvinte para repetir a minha argumentação. Como bem trouxe aí, como bem reportou o Zé Maria, essas conversas elas são rigorosamente normais entre a magistratura e o Ministério Público. E só fazendo um parênteses sobre o começo aí da nota, a OAB, né, enquanto braço jurídico do PT, sequer merece o Moro e o Deltan nos seus quadros. Agora, o ponto é, o compromisso, falar do ponto de vista filosófico aqui, o compromisso do juiz e do promotor, portanto, da magistratura e do Ministério Público, é com a justiça. Esse é o compromisso, precípio. Logo, o compromisso com a verdade. Quem não deve satisfação à verdade, em última análise, é o advogado, certo? Do réu, da parte acusada, cujo compromisso se dá exclusivamente com o seu cliente. Sabe? Essa é a verdade dos fatos. Então, o que existe é o seguinte, eu queria chamar a atenção do ouvinte para esse tipo de manipulação. Eu tenho visto matérias atrás de matérias em que são entrevistados exclusivamente advogados, doutrinadores, com uma visão garantista do direito. Eles acreditam que o direito penal, o direito de processo penal, ele é necessariamente um direito de proteção ao acusado e ignoram completamente o espírito público das nossas leis, o interesse público delas, porque a função da justiça é justamente promover a pacificação social e fazer a verdade prevalecer. Então, o que acontece? Essas matérias elas vão trazer aí as opiniões desses juízes garantistas e aí, logo no final, vão comentar da completa invalidade de tudo isso que foi colhido aí pelo site panfletário que a gente repercutiu ontem, invalidade do ponto de vista jurídico. Ou seja, isso não influencia em absolutamente nada, e ainda que houvesse qualquer tipo de nulidade, porque já falei aqui, não tem nenhuma ilegalidade na troca de mensagens que foi exibida, mas ainda que houvesse, a nulidade, ela só vai se verificar se ela produzir um efeito deletério para o réu. Ou seja, você tem que ir no caso concreto daquilo que foi falado e ver em que medida que aquele ato prejudicou de alguma forma e quantificar isso, certo? Para que haja alguma mudança no status quo. E como a gente bem disse, o juiz Sérgio Moro, ele é sujeito aí aos freios e contrapesos do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Então, após o Moro, a questão foi analisada pela instância superior, pelo Tribunal Recursal e pela Corte Constitucional. Então, o que a gente tem aqui é uma tripla, quádrupla verificação do trabalho do juiz. Então, se outros juízos que não incorreram nesses supostos erros corroboram o trabalho dele, tá manifesta a imparcialidade e a propriedade do trabalho do juiz Sérgio Moro. Caio, deixa eu tirar uma dúvida com você, como leigo de direito. Quando a gente pensa num juiz, a gente pensa num juiz como alguém que tem isenção e parcialidade para julgar algo. Portanto, ele não pode estar próximo nem de acusação nem de acusado. Ele tem que estar ali no centro. Quando a gente vê uma transcrição de conversa, como a do Deltan, falando para o Moro que não sabia se as provas se sustentavam do Lula, e a gente ouve o Moro dizendo que a sentença já está direcionada nesse sentido, isso não mostra que ele está mais próximo de um lado do que do outro, que ele está moralmente ou eticamente comprometido? Pode até não ser crime, mas do ponto de vista moral, isso não é um problema? Não, é porque é o seguinte, existe todo um contexto da formação de opinião do juiz com base, inclusive, em critérios já pré-estabelecidos. Uma vez que o crime está verificado, mas a prova, como eu bem disse, não é cabal, afinal de contas, corrupção não deixa recibo, você não declara em imposto de renda, aquela velha analogia do batom na cueca, sem você ter o ato em si flagrado. Mas a gente tem que pensar aqui que o Moro também, ele cumulava duas funções, né? Não só juiz, mas coordenador de uma força-tarefa. Força-tarefa cujo objetivo... Mas não é o Ministério Público que coordena a força-tarefa? O juiz não está fora Não, mas desse pacote? ele era o juiz responsável e, por força de lei, ele é obrigado, inclusive, a receber as partes no processo, tanto o Ministério Público quanto o advogado. É por isso que a gente tem aqueles advogados milionários do lulopetismo que chegam a despachar de bermuda no Supremo Tribunal Federal, certo? E por que eles valem tanto dinheiro? Porque eles têm os ouvidos dos magistrados, por algum motivo que eu desconheço qual é, um pouquinho mais abertos às ideias dele. Então, o que acontece? Por lei, o juiz tem que receber a parte. Então, o mesmo papo que o Dallagnol
teve com o juiz Sérgio Moro, também poderia ter acontecido com a defesa do Lula. A diferença seria a seguinte: eu vou entrar com um determinado recurso. O juiz ele pode até de certa Mas forma... entrar com recurso não é algo oficializado do processo e trocar mensagem por WhatsApp é algo pessoal que nada tem a ver com as partes? Por exemplo, direcionar a operação. É porque assim, essa é uma questão de celeridade, são até outros princípios constitucionais. A justiça ela tem que ser célere, ela tem que ser efetiva, você tem que ter economia processual, não há problema nenhum. Muitas vezes o advogado de defesa, ele vai argumentar com o juiz mais ou menos a linha de argumentação dele, qual vai ser a linha de argumentação, e ele vai percebendo ou chamando a atenção do juiz para determinada tese. Então ele vai falar: olha aqui, doutor, essa turma tem votado dessa forma, mas tem esse entendimento. Então existe isso, e isso é benéfico. A diferença é que antes do advento da revolução tecnológica, isso era feito nos gabinetes, nas furnas e tal, de forma oral. E agora você só passou isso por um ambiente privado das mensagens de aplicativo. Eu recebi aqui pelo Twitter do Marco Aurélio, ele falou aqui pedindo para mandar para você, eu não sei exatamente onde é esse artigo, mas artigo 254, o juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aí tem o inciso 4º, se tiver aconselhado qualquer das partes. Não, é o Código de Processo Penal. É o Código de Processo Penal. É o artigo 254, no inciso 4, diz exatamente isso aí. Só que é o seguinte, Fefito, você tem que ver como que é a interpretação disso à luz da aplicação do direito. Aconselhar qualquer das partes parece. Não, o juiz ele não fica lá absolutamente inerte, só aguardando provocação por escrito. Isso é completamente descolado da realidade processual. Você pode perguntar para qualquer desembargador. Aliás, a coisa que eles mais odeiam é ficar recebendo partes e tratando direto com o Ministério Público. Como eu disse, a função precípua do Poder Judiciário é promover a justiça. E ele estava lá na capacidade, na qualidade de um responsável por uma força-tarefa. Mas você está aí alegando uma anomalia aceitável dentro do processo de justiça do Brasil? Então, se o juiz ele tem que ser isento e trabalhar a partir de uma provocação, você está dizendo que não é isso que funciona. Agora, com base nessas coisas, nessa tecnicidade toda aqui colocada na nossa conversa, Zé, tem um fator aí que é a realidade dos fatos. Quer dizer, isso é uma coisa que tem a Operação Lava Jato como um grande trunfo da justiça brasileira, de ter colocado muito criminoso na cadeia, ter desbaratado sistemas de corrupção, mas é inegável que essas relações, frente aos fatos que se sucederam depois, o próprio ministro Sérgio Moro, na sua incursão pelo governo de Jair Bolsonaro levando o símbolo maior da Lava Jato para dentro do Planalto, quer dizer, são coisas que não se podem dissociar de um entendimento técnico e, na minha visão, a gente não deve banalizar e normalizar atitudes que são consideradas suspeitas, para dizer o mínimo aí.